Começando mais um resumão de informações aqui no canal SBTV. Para você que não me conhece, me chamo Neto e está começando mais um vídeo. Rumo à marca dos 31 mil inscritos aqui no canal, seria muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV. Chega junto e participe da comunidade, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Começando o resumão de informações e comentários com essa informação aqui do Cássio Cardoso sobre o jogo de ontem. O Ministério Público tentou tirar o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano de Riachão e não conseguiu, mas ele gostaria de entender o motivo desse pedido ser, às vésperas da final, e inclusive a ação do MP envolveu a CBF. Também não entendi razão, complementando aqui o que ele acabou falando de informação também, né, gente? Muito estranho mesmo. Particularmente eu gostei do jogo, estive no estádio, na Praça Esportiva, no estádio Valfridão. Gostei muito dessa questão de locomoção, de viajar para o interior. Acho que é algo bem legal. Se você puder, em alguma outra oportunidade no futuro, experimenta, vai com a família, com os amigos. Enfim, acho que é muito legal você tentar esse tipo de situação, por mais que o Baianão não seja tão valorizado assim, o nível de competitividade com relação à Série A, a Copa do Brasil é diferente, mas enfim, eu gostei do clima, gostei da atratividade do jogo, achei muito bacana mesmo, apesar de não ter sido, sei lá, no Pituaço da vida, em outro estádio aqui na capital, acho que é muito bacana, assim, esse clima de final. O Igor Lordelo também trouxe um comentário muito bacana aqui, que eu queria reiterar também na minha narrativa, sobre a TVE, O que a TVE está fazendo nesse Campeonato Baiano é digno de aplausos, baita cobertura, dinâmicas excelentes, bons profissionais, boas imagens, realmente é uma das melhores transmissões que eu já vi do estadual do Baianão. Inclusive ontem na live, o nosso querido Raoni apareceu no nosso pré-jogo mais uma vez, e cumprimentou, um cara sempre muito cordial, muito gente fina. E é claro, saudar não só a ele, mas a TVE que está fazendo realmente uma transmissão muito bacana do Campeonato Baiano, tá certo? Galera, o pessoal do SC Bahia City News colocou até um resumo muito legal, Final de semana sensacional para o Bahia. Primeiro, os garotos do Sub-20 venceram o Jacuipense de virada pelo Campeonato Estadual da categoria. Segundo triunfo das Mulheres de Aço, venceram 3-2 o Grêmio no último sábado. E o Tricolor de Aço empatando aí com o Jacuipense. É um jogo interessante, para as pretensões. É claro que o triunfo seria muito mais impactante, mais interessante pra gente, mas foi uma boa partida. A gente sabe que tem algumas exceções com relação à parte do time, O Gabriel Xavier, o Rezende e o Acevedo talvez estivessem abaixo dos demais, mas enfim, acho que é importante salientar esse tipo de comentário, tá? Números do Everaldo, que pra mim ontem fez uma excelente partida, faltou fazer mais gols, faltou aproveitar as oportunidades. São 20 jogos, 12 como titular, 8 gols e 2 assistências, além de 10 participações em gols no geral, 115 minutos para participar de gol, vivendo o grande momento. O Everaldo, apesar de muitas críticas, apesar de muitas situações, inclusive minhas críticas com relação ao jogador, por mais que ele tenha feito muitos gols na atual temporada, até o jogo de ontem, ele está sendo bem questionado com relação às suas atuações, ao seu desempenho em campo. Ele, inclusive, reiterou nas suas entrevistas coletivas e zona mista, que não estava satisfeito com sua atuação, que ele sabia que ele podia melhorar e está evoluindo. Não à toa que ontem, para mim, ele fez o melhor jogo dele com a camisa do Bahia com relação ao desempenho em campo, participação, a dinâmica de jogo, chutou de fora da área bastante, participou bem do jogo, fez um belo gol também, uma bela jogada construída pelo time. Enfim, é o líder de gols e em participações de gols do Bahia na temporada. Fez 5 gols nos últimos 4 jogos. Tem os gols de pênalti, mas não deixa de ser gol. Eu espero que ele possa continuar aprimorando o seu ritmo em campo, sua parte física, e que ele possa nos ajudar na Série A, porque realmente não podemos dar sopa ao azar. Ingressando no tema de mercado da bola, pessoal, vamos falar aqui sobre a referência que o Renato Gaúcho acabou falando numa coletiva pós-jogo após a partida contra o Ipiranga pela semifinal do Gauchão 2023. Falou sobre o Tassiano, sobre esse momento que ele acha ali com relação a esse tipo de situação. Enfim, bora ver o que ele tem a dizer sobre essa situação do Tassiano. Renato, aqui, boa noite, tudo bem? Parabéns pela vitória. Queria até pegar o gancho da pergunta do Pfeiffer em relação ao Tassiano e te informar que enquanto tu estavas falando aqui, o Tassiano se ajoelhou no gramado, muito feliz, fez uma promessa, de repente ali se emocionou agora no gramado da Arena. É um jogador que inclusive foi muito vaiado já, inclusive aqui na Arena do Grêmio, o torcedor já pegou no pé dele e hoje ele teve uma redenção, foi bastante aplaudido. E na sexta-feira, quando foi perguntado em relação a um interesse do Bahia, tu até reclamou, os empresários vêm no meio da competição, no meio de uma semifinal, em cima do jogador. Hoje, a partida de hoje, pode ter determinado que o Tassiano fique até o final da temporada? Olha, isso claro que a opinião do treinador tem o peso,
mas eu converso bastante sempre com o Paulo, com o Antônio e com o nosso presidente, o Guerra. A gente troca bastante ideias. Então, o que me aborrece é sempre nas horas H, como eu falei para vocês ontem na entrevista, é sempre interesse desse ou daquele jogador que atrapalha o ambiente e joga o jogador contra o torcedor. Porque o jogador vai mal, o empresário tem que ter essa noção que ele não tem. O jogador vai mal, aí a torcida começa a pegar no pé dele, então vai embora, já está com a cabeça em outro clube, né? Entendeu essas coisas, e depois acaba não saindo e fica marcado pela torcida. Então esses empresários, eles têm que parar de falar besteira também. Alguns, não são todos. Alguns. Então, ao invés de querer promover o jogador dele, promover entre aspas, entendeu? Ele acaba atrapalhando o jogador e o clube. Justamente por isso. Então, isso a gente tem. O clube não pode escrever mais ninguém nesse campeonato estadual. Então, nós temos o nosso grupo, nós vamos com esse grupo até o final. Se tiver que ser feito alguma coisa depois, bom, aí com a diretoria. Aí a gente senta, a gente conversa com o jogador e a gente vê. A minha opinião, eu já dei, é um baita de um jogador. Se alguém quer tirar ele do Grêmio, bom, aí é com a diretoria, que pague a multa, enfim, é isso que decide, né? Mas o importante agora é que o jogador, e eu falei muito com ele durante a semana sobre isso. O Bahia está ali, está saindo as informações, eu não estou gostando nada do que está saindo. Presta atenção, ele falou, Renato, eu estou com a cabeça aqui, eu quero jogar, se você me botar para jogar, e eu sei que eu vou jogar bem. Ele fez tudo isso que nós conversamos durante a semana e provou, não é só por causa do jogo de hoje, não. É um jogador que joga em várias posições, e todas as posições que eu coloquei o Tassiano, ele foi bem. Bom, tá aí, né? São situações parecidas com relação ao Tassiano, Luciano Juba, né? E até em outros momentos a gente pode analisar essa situação de pré-contrato, de interesse de negociação. É claro que o Tassiano ele não vai chegar após ter feito o gol, após estar bem no Grêmio, semifinal de campeonato, que ele quer sair do time gremista. Existe essa possibilidade? Existe. Inclusive, eu acho que ele vai sim vestir a camisa do Bahia. Mas também existe a chance do Grêmio tentar ali oferecer um contrato melhor para ele, uma renovação, um salário melhor para o atleta, que eu acho muito difícil de acontecer. Mas, enfim, são questões do futebol que eu acho que merecem ser detalhadas, tá certo? Galera, para poder complementar sobre isso, o nosso querido Wendel Oliveira trouxe aqui um trecho, né, do pessoal da ESPN, quando ele é perguntado aqui, o Luciano Juba após a partida contra o CRB, o Sport Calvoense ele classificando, inclusive ele fez gol, e falou sobre essa situação do pré-contrato e vai ser algo similar. Não, essa emoção é porque você já está com um contrato assinado com outro clube? Não tem. Eu já deixei bem claro para o presidente, para o Augusto também, não tem nada acertado com nenhum outro clube. Estou focado aqui no esporte. Enquanto tiver com o contrato, minha cabeça vai estar focada aqui, dentro dos treinos, dos jogos. Hoje não pôde ser diferente, estava focado em fazer mais um gol, mas o mais importante era a vitória, que o nosso time está almejando, a classificação. Agora é seguir trabalhando, que no meio da semana já tem mais batalha pela frente, já tem semifinal, que a gente possa fazer mais um grande jogo. Bom, tá aí, né? Ele não vai confirmar, evidentemente, esse acerto, como eu tinha dito pra vocês já há algum tempo, né? Nos últimos dias também já tá ficando algo meio repetitivo, mas enfim. É a primeira vez que ele fala de forma oficial, quando ele é questionado de forma oficial em uma entrevista sobre esse assunto. E é claro, as partes não vão confirmar um acerto de pré-contrato. Isso é muito difícil de ser evidenciado já há muito tempo. É algo parecido com o Tassiano, né? Só que o do Juba, já como tá com um acerto com o Bahia, seria um desgaste muito maior com relação ao Tassiano. Porque ele já estaria meio que admitindo, tenho sim, vai chegar depois de ter feito um gol em classificação contra o Sport, tô fechado com o Bahia, vou jogar no Bahia no final do ano. Ele não vai chegar e vai falar isso, né? Mas enfim, para finalizar o vídeo de hoje, o Diogo Rossi trouxe a informação lá da Band, né, da Band do Rio Grande do Sul, de que o Eric interessa ao Bahia. Eric, que está emprestado ao Ipiranga nesse campeonato estadual, é do Vasco, fez 2 partidas pelos Vasco na atual temporada, né? Na verdade, perdão, gente. O atleta estava emprestado ao Vasco, mas era do Ipiranga, tá? É do Ipiranga. Tem 9 jogos na atual temporada, são 6 gols marcados. É atacante, ponta esquerda e ponta direita também ele pode atuar. 26 anos de idade e está fazendo aí uma boa temporada pelo Ipiranga. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Não sei se realmente esse interesse vai se tornar em formalização de proposta. Bora ver como é que vai ser nos próximos dias o desenrolar da coisa, já que ele já foi eliminado da competição estadual, que foi o Gauchão. Beleza, pessoal? Mas enfim, tá aí, né? São 6 gols marcados pelo Eric. Assisti alguns jogos do Campeonato Gaúcho. Um jogo interessante. Não sei se para uma Série A seria uma aposta, né, interessante de ser feita, mas vamos aguardar para ver o que vai ser definido. Irei pesquisar a fundo sobre o jogador e trarei novidades para vocês em breve, tá certo? Um abraço para vocês, até o próximo conteúdo aqui no canal. Inscreva-se no canal CBTV e ative todas as notificações. Um abraço, comente aí o que você acha da situação atual do clube e do mercado da bola.
Fui!